Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HGCR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você sabe quem é a gestora, em que ele investe? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Será que a gente vai conseguir? Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Esse objetivo é tentar alcançar. Será que a gente consegue até o meio do ano, até o final do ano? Comenta para nós aí que é muito importante. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, no botão de Aderir e saiba mais. Custa 10 centavos por dia o membro iniciante aí. Acho que isso não vai apertar para vocês aí, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de vocês estarem nos apoiando, você tem acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo fechado do Telegram, além de ter preferência quando você pede um vídeo. Então isso nos ajuda imensamente. Esse vídeo foi uma sugestão do Guilherme PG. Ele fala, vídeo top Amu, comentando de um outro vídeo que eu tinha feito. Muito obrigado a todos vocês aí que reconhecem o nosso esforço e tudo. Agradeço de coração. Aí ele fala, parabéns, assim que puder, você pode fazer um vídeo sobre o HGCR, tá crescendo com a alta do CDI. Então tá aqui o vídeo a pedido dele aí, vamos ver a respeito desse ativo. Antes da gente ir pro vídeo propriamente dito, temos mais uma forma de apoio. A gente tem um grande objetivo este ano. Eu pretendo até o final do ano me tornar um profissional do mercado. Eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, é em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, estadia, coisas nesse sentido. Se quiser nos ajudar, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. Pessoal, se você ainda não tem conta na Clear, investe lá pelo menos 100 com o nosso link, que aí você vai ganhar um bônus de R$70 a partir de 100 investido e a gente também ganha. E isso nos ajuda imensamente. Se quiser ajudar também, abra uma conta no Mercado Pago ou PicPay, são contas digitais, aquelas que rendem 100% do CDI lá, só do dinheiro ficar parado, isso é interessante. Abra no Mercado Pago ou PicPay com o nosso link de indicação, você vai ganhar um bônus de R$10 a partir de algo pago e a gente também ganha. Então, se quiser nos ajudar, eu agradeço imensamente aí, tá bom? Tem também uma forma de apoio direto que me pediram, que é o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Se quiser fazer qualquer doação de qualquer centavo, qualquer valor, isso vai nos ajudar imensamente também. Ficarei imensamente agradecido. Esse fundo imobiliário é um dos primeiros, é bem antigo no mercado aí. Ele é um fundo de recebíveis, é um fundo de papel. Ele é de janeiro de 2010. Foi lançado na base 100 e a Credit Suisse, que alguns consideram uma excelente gestora, né? Títulos e valores imobiliários, uma liquidez muito alta. Ele tem aí uma liquidez média de R$3 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,5% do IFIX. Conta com 12 milhões de cotas e ele está sendo negociado muito próximo ao seu preço justo. Ele está sendo negociado a um PVP de 1,02. Então é um fundo bem grande no mercado, é um fundo que possui um patrimônio de 1 bilhão e 256 milhões e por causa desse ágiozinho ele está sendo negociado um pouquinho acima, 1 bilhão e 282 milhões. Então as suas cotas atualmente estão valendo 101 e o mercado está pagando 103. Tendo o mês 1 como referência, é um fundo com 60 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê as oscilações do fundo. Então, atualmente, 104 é o quanto ele está sendo negociado. Ele teve no ano aí, ó, uma quedazinha de 99. E ele também já chegou a ser negociado com ágio aí de 109, e isso tudo no último ano. Tá? Então, o que a gente observa? Como é um fundo com bastante histórico, aqui a gente consegue ver os últimos 5 anos do fundo aí. Vamos traçar a linha aqui dos R$100, que teoricamente, né, é a linha do VP do fundo. E o que a gente observa? Esse fundo, comumente, ele é negociado acima do seu VP. Então, se em algum momento, vamos supor, esse fundo te interesse, ele seja do seu interesse, você achar que ele é interessante, se observou que ele está abaixo do seu VP, é porque pode ser uma grande oportunidade de entrada. A gente vê que durante o ciclo aqui, pelo menos dos últimos 5 anos, em pouquíssimos momentos, esse fundo apresentou oportunidade de entrada abaixo do seu VP. Entre aspas, foram em raros momentos. Então a gente vê que em termos de negociação, o fundo sempre orbita aí, eu vou traçar uma linha dos R$105 aqui, que teoricamente, né, seria os 5% de ágio, e vou traçar mais uma linha aqui dos 110, que seria os 10% de ágio. Por esse fundo não performar tão bem assim, da minha parte eu não tenho tanto interesse não.
Mas a gente vê que, ó, comumente ele orbita muito a casa dos 5%, por vezes a casa dos 10%, e já chegou a orbitar até, ó, quase 30% de ágio, no momento que o mercado todo estava eufórico, que é o final de 2019. Vê a situação pandêmica e abre-se uma janela muito grande de oportunidade. Esse fundo chegou a operar R$ 87,00. Rapidamente ele se recupera e agora, durante um bom período, ele fica negociando aí, orbitando um pouco acima do seu VP. Vamos à frente aí. Supondo que cada linha dessa aqui represente 30 centavos, ó. Atualmente o fundo está entregando R$ 1,03, mas a gente vê que é um fundo que os seus rendimentos não estavam tão bons assim. Em 2018, estava orbitando na casa aqui de mais ou menos 75 centavos, acredito eu. 2019 também. E aí, o que acontece? Eu não acompanho esse fundo, mas para ele estar sofrendo tanto assim, provavelmente ele tinha uma exposição maior a CDI. Por quê, Amu? Ora, de 2019 para 2020, começou a cair o CDI muito. Então, note, ó, que o fundo, ao invés de melhorar como o mercado melhorava, ele começou a cair, ó. Ó, caindo. Então, isso aqui, na minha opinião, pode ser por causa da queda do CDI. Como começa de novo a fazer ajustes no CDI, ele volta a melhorar. Então, eu acho que nesse meio termo, eu não acompanho achismos. Se alguém aí for cotista do fundo ou acompanhar mais tempo, pode complementar no canal. Acredito eu que nesse meio termo ele foi puxando um pouquinho mais para o IPCA, e com isso, o IPCA em alta sempre, e o CDI subindo, acredito que deu essa melhora agora nas entregas do fundo. Lá dentro a gente vai ver se é um fundo que tem possibilidade de manter esse rendimento. Acredito eu que vai manter, inclusive vai começar a melhorar. Mas assim, me surpreende. Atualmente, a gente vai ver lá dentro, tá? Atualmente ele tá meio a meio. 50% IPCA, 50% CDI. Então, na minha opinião, não era para ele estar sofrendo tanto, entregando, entre aspas, um rendimento baseado nos pares tão pouco, né? Enfim, ele já passou por 8 subscrições. A última subscrição ocorreu entre fevereiro e março de 2022. Então, ele agora tá passando por momento de subscrição, tá? Entre fevereiro e março de 2022. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo e aquilo que eu falei, ó. 60 centavos, 68 centavos. Num momento, pessoal, em que os outros pares, entre aspas, estavam entregando 1,20, 1,40, alguns agressivos aí entregando 2 e pouco, o fundo entregar 68 centavos, ora, ele é seguro? Sim, assim como vários outros fundos são, mas ele tem ativos de risco, é risco. Para entregar esse percentual, para mim, é muito pouco. É mais ou menos por essa razão que eu não gosto de fundos muito indexados ao CDI. Para mim, o melhor dos mundos é o fundo que é mais ou menos meio a meio de tudo. Até IGPM é bom ter, apesar de toda essa oscilação gigantesca que teve aí, mas é interessante para dar aquela pimentada aí. Mas fundos indexados, muito indexados a CDI, sofrem isso aqui, ó. E é aquilo que eu falo nos meus vídeos. Quando acontece algum problema de explosão inflacionária, e no Brasil isso é comum, a inflação dispara, e os governos são lentos em reagir, eles são pouco reativos. Aí até que eles reajam, demora para eles começarem a aumentar a taxa Selic, que contrapartida o CDI anda ali junto com a taxa Selic, demora para eles começarem a aumentar a Selic. E aí o que acontece? Depois, quando começa a ter o controle, à medida que a inflação vai caindo, o CDI vai caindo muito rápido junto com a inflação. Então, para mim, perde esse momento aqui, ó, e depois ele cai junto com a inflação. Então, eu não vejo vantagem em investir em fundos atrelados a CDI. Da minha parte, tá? Novamente, a gente vê o CDI aumentando agora. E aí a gente vê a melhora nas entregas do fundo aí. E na data de fechamento, esse fundo estava com a cota até bem esticada. Ó. Dia 31 de janeiro, a cota chegou a ser negociada aí a 107. Tá? Como ele anunciou R$1,03, isso representa 0,95. Como a cota caiu, recuou bastante, né? Agora esses mesmos 1,3 representam quase 1%, 0,99. O fundo vem com 10,42% acumulado. E aí a gente vê assim, por exemplo, teoricamente, sim, o fundo é seguro, mas eu acho isso aqui um yield baixo para um fundo de papel. Para mim, um fundo de papel ele tem que estar orbitando ali na casa dos 11%, 12%. Ele tem que pagar muito mesmo. Mas por quê, amor? Mas aí não... O importante é ser seguro. Não, você quer segurança, você vai para tijolos. Você quer se expor ao risco de crédito, que querendo ou não, se a pessoa não pagar, acabou o seu dinheiro, entre aspas, tá? Lógico, tem várias camadas de segurança e tudo. Agora, no tijolo, se a pessoa deixar de pagar o aluguel, o imóvel ainda tá lá. Aqui você emprestou o dinheiro, se a pessoa não pagar, entre aspas, sumiu o dinheiro. Tem, sim, segurança, tem coisas a tentar executar e tudo, mas tem default que deu lá no fundo do MXRF, tá lá. Desculpa o linguajar inapropriado, mas amarrou no rabo do jumento lá, ó.
Quando vai receber lá, não sei. Então, complicado, pessoal. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê que tem inúmeros institucionais, inúmeros FOFs que detêm cotas desse fundo. Destaque aqui para o fundo da Red, o HFOF, tem bastante posição, 7,36%. HGBS, o fundo de shopping, tem bastante posição nele aí. HGFF, ó, bastante posição. Então o pessoal aqui gosta de investir nos fundos aqui, os amiguinhos aqui, ó, Red, CSHG, eles gostam de investir bastante nesse fundo, ó. O FOFT, que é um fundo, né, pouco conhecido, então tem bastante institucionais que investem nesse fundo aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o seguinte, os comentários do gestor. Ele fala que o fundo encerrou com 97% alocado. Ele fala as movimentações aqui, que eu não vou ler para vocês as movimentações, que aí, quem tiver interesse, pausa o vídeo, dá uma olhada aí o que o fundo vem fazendo. E ele fala, ó, principalmente para quem está com dúvida, é novato sobre imposto de renda, ó, relação com os investidores. Os informes de rendimentos pessoas físicas do ano 2021 serão disponibilizados pelo Itaú, escriturador do fundo, de acordo com os procedimentos indicados abaixo. Entra nesse site aqui, que aí você tem acesso aos rendimentos aí do fundo. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. É um fundo que cobra uma taxa de 0,8, é uma taxa boa, baseada no mercado, mas aí... Aí vem essa taxa de performance. Ele cobra 20% do QCD, 110% do CDI. Para mim é uma taxa de performance meio salgada, tá? Porque... sem comentários. Prefiro não tecer comentários. Então vamos ver o que essas taxas têm representado nas despesas do fundo. O fundo aqui não traz o destrinchamento das taxas, então eu vou entender que as taxas vão todas para o bolso do gestor, apesar que não é bem assim. Já que ele não traz o destrinchamento, a gente vai entender que esses 1.269.000 vai tudo para o bolso. Então a gente vai ver o que isso representa frente às receitas. E depois a gente vai observar também isso frente ao acumulado dos últimos 12 meses. Então vamos lá, ó. 1.269 vezes 100 dividido por 13.217. Então em dezembro as despesas representaram quase 10%. E o que esse fundo receita? Ora, ele receita CRIs, os seus CRIs receitam 11 milhões. Os FIIs que ele tem, mais 1.900.000. E aí ele tem ali... mais um dinheiro parado em caixa, 179.000, totalizando 13.396. As despesas, 1.269.000 em dezembro. Vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses, que provavelmente pode ser que tenha incidido alguma taxa de performance. E a gente vê aqui, a gente vai pegar esse total baseado nesse total de receitas aqui. Vamos ver o que está impactando. Então, 22.551 vezes 100, isso é nos últimos 12 meses, tá? Dividido por 148.142. Nos últimos 12 meses, a taxa desse fundo representou 15,22% das despesas. Aí, eu pergunto para vocês. Você prefere pagar 15% de taxa para esse fundo, que na minha humilde opinião, não performa bem? Ah não, amor, mas esse fundo é da CSHG, é uma das melhores gestoras do mercado e tal, blá blá blá. Você prefere pagar 15% para eles ou pagar 15% num fundo que te entrega muito mais? Essa taxa, na minha opinião, tá muito cara. Tá dentro dos 15% que eu reputo ser saudável? Tá. Mas o que vocês observaram? Em dezembro, as taxas não representaram muito não. Mas vendo acumulado dos últimos 12 meses, 15% de taxa para um fundo que performa mal, para mim, eu não tenho o mínimo interesse, esse fundo não me abrilhanta em nada. Agora, olha um ponto interessante aqui, caso você tenha se interessado pelo fundo. Vamos lá. Fevereiro de 2021, ele teve rendimento de 62 centavos, ó, e olha o tanto que ele está cruado ali que ele entregou, 1,62. Aqui ele não deixa claro, pelo menos não aqui, se isso aqui é aquela questão de curva de juros, de o que está parado ali ele não pode distribuir, ou se realmente está parado ali para o fundo e ele vai distribuindo aos poucos. Acredito que seja mais isso. Por quê? Ó? Em junho de 2021, ele teve um rendimento de 1,45, ele distribuiu 1,45, e aí ele gastou bastante o dinheiro que estava ali acumulado. Provavelmente ele foi fazendo caixa e em junho ele entregou um valor bem alto. Ó. E aí sobrou de reserva 59. A reserva vem caindo, ó, 60, caiu para 50. Melhorou um pouco, 54. Fez uma boa reserva aqui em outubro, subiu para 90, 87, começou a gastar a reserva. Ó. Dezembro mesmo, ele entregou um pouco da reserva. Caiu para 60, janeiro tem mais 67 acruado ainda. Então, pode ser que com esse valor que ele tem aqui de reserva, ele vai entregando aos poucos e ele vai mantendo um bom rendimento aí
no decurso do tempo aí. Vamos ver como que o fundo vai se comportar, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê para mim um dos pontos muito positivos do fundo. Eu falo muito isso nos meus vídeos sobre o meu ponto de me expor a risco em relação à quantidade de ativos. Então esse fundo, ao contrário de outros fundos de papel, que eles tentam se manter até no máximo 10% dos ativos, é o máximo que eles tentam se expor, alguns até extrapolam isso, esse fundo aqui está com 5% é o ativo que ele tem maior exposição. Outros com 4,99, 4,53, 4,51. Então, em termos de exposição, ele não tem exposição alta a um único ativo. Isso aqui é um ponto muito positivo. Aqui a gente vê a composição do patrimônio do fundo. É um fundo com um patrimônio muito alto, né? Bilionário. Então, seus CRIs são 994 milhões. Ele tem mais 232 milhões em FIIs. Não tem LCI. Ele tem 31 milhões, entre aspas, parado em renda fixa. O que totaliza 1 bilhão 256 milhões aí. Vamos à frente. E aqui a gente vê o seguinte, pessoal. Olha só. Me causa estranheza, que é um fundo que eu não acompanho. Acredito que esse seja o primeiro vídeo do fundo. Tá? Me causa estranheza o seguinte. O fundo tinha 44% indexado à inflação e 50% indexado à CDI. Então, assim, um fundo que já vinha um bom tempo meio que no meio a meio. E ainda assim vinha performando muito baixo. Então, provavelmente, é um fundo assim. Você quer ter o risco muito baixo de perder o seu dinheiro? Esse fundo aqui é para você. Porque provavelmente, eu não vi, tá? Não abri. Mas provavelmente os CRIs que esse fundo investe são CRIs com a baixa taxa de retorno, mas provavelmente de devedores de alto padrão, devedores com alto rating. Porque assim, se ele tem 50% de inflação e estava pagando pouco, e a gente vê que no decurso do tempo, ele até setembro de 2021, ele estava altamente indexado a CDI, ó. E aí, a partir de outubro, ele gira a sua carteira. Sendo que, na minha opinião, quem sou eu, viu? Ele faz essa mudança no momento em que o CDI começa a subir. Já tinha, desculpa, tá, gente? Mas já tinha ficado até aqui com exposição a CDI. Por que não continuou? Porque vai chegar um momento agora, gente, que o CDI vai pagar mais que a inflação, tá? Aí agora ele muda a carteira para 53, 55, 56, ele começa a expor mais a inflação. Vamos à frente, né? Vamos lá. Aqui a gente vê a diversificação por securitizadoras, ele tem em várias, ó, PlantaSec, tal, tem várias securitizadoras nas quais ele compra os seus ativos. E um ponto positivo é 28% residencial, 1% saúde, 20% logística, 4% hotel, 43% varejo, educacional. Então a gente vê que ele não se expõe, por exemplo, à multipropriedade, que é muito arriscado. Ele tem setor residencial, que é um setor arriscado sim, e é 28%, só que tem que saber quais os níveis de risco, pelo menos no seu relatório, do que ele diz desses ativos. Vamos à frente aqui. A gente vê diversificação geográfica, tem crises espalhadas aí por todo o país, aí, ó, bastante regiões. Vamos à frente. E aqui a gente vê o LTV do fundo. O que é LTV, Amu? LTV significa Loan to Value. Loan to Value é mais ou menos assim, o que ele tem de garantia dos ativos os quais ele investe. Sem olhar o ativo, o mínimo que você deve buscar é no mínimo 50% de LTV. Então isso aqui significa o seguinte, que por exemplo, para cada R$50 de dívida, você vai ter 100 de garantia. Quanto menor esse LTV, teoricamente, mais garantias você tem. Então, sem olhar, só olhando por alto, você tem que buscar um índice aí nessa faixa de mais ou menos 50% de LTV. Agora, créditos corporativos, créditos com bons devedores, o LTV é alto, porque teoricamente o risco é menor. Então, por exemplo, esse fundo ele tem alguns ativos, 3% dos seus ativos, que tem apenas 80% ou 85% de LTV. Ele emprestou 80% e tem só 100 de garantia, por exemplo. Ele vai ter 30% dos seus ativos nessa faixa aqui, ó. Entre 60 e 80, vamos pôr 70. Então ele tem aqui R$70 de dívida, ele tem 100 de garantia. E aí ele vai ter um percentual um pouco maior aqui, ó, nesses outros LTVs mais seguros. Então isso aqui é um ponto bem positivo. Por quê? Provavelmente, além de ser ativos de risco de crédito muito bom, os LTVs da maioria da carteira são LTVs muito altos, ó. Muito bons mesmo. Então isso aqui é um ponto positivo. Os indexadores do fundo, IPCA mais 7, não é um IPCA muito alto, mas isso aqui me frustra. Um fundo com IPCA mais 7 entregando tão pouco. Então, assim, algo que me causa estranheza. Um fundo com IPCA mais 7 entregando tão pouco. E aqui é o ponto do fundo, ó. Ele tem CDI mais 3. CDI mais 3 não é uma taxa tão ruim assim, ó. Sabe, eu não entendo muito desses cálculos, como que chega e etc e tal, mas, poxa,
Não entendo porque as taxas não estão ruins, não. Era para esse fundo aqui estar um high grade, ele está entregando aí mais ou menos 90 a R$1 aí, na minha opinião. Então, o que pode estar acontecendo para esse fundo não estar performando bem, amor? Ora, taxa, gente. Taxa pode impactar muito o resultado de um fundo. Eu fiz um vídeo recente, bem entre aspas, um chamativo polêmico, falando assim, ó, você não vai se aposentar. E lá eu fiz algumas simulações no final do vídeo de você investindo por você mesmo. O que dá uma taxa de 0,8%, o que dá uma taxa de 0,9% e o que dá uma taxa de 1%. Pessoal, é gritante o que isso aqui, esse apenas 0,1 percentual aqui, o que isso impacta no resultado no fundo. Como a gente viu, eu vou fazer comparativos, não que um é melhor que o outro. A gente tem fundos aqui muito agressivos, muito, na minha opinião, um nível de risco muito maior. Mas, poxa, a gente tem um HCTR, um URPR, um Versailles, tá? Todos fundos DEVA, muito arriscados. Mas que a taxa deles orbitam na casa, sei lá, tô jogando de cabeça que eu não sei de cabeça. 6, 8, 9% é a taxa deles. E eles performam muito e ainda tem uma taxa menor. Esse fundo performa pouco e ainda tem uma taxa alta de 15%. Então, além dele já não performar e ainda cobrando 15% sobre a receita, isso aqui faz com que o fundo, né, tipo assim, é como se ele estivesse tentando acelerar com o freio de mão puxado, com o pé no freio, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos é a minha percepção inicial. Enfim, vamos à frente. Por favor, vou pedir, reforçar novamente, deixa o like no vídeo e comenta. Você gostou dos números aqui apresentados? Aqui no final vai ter mais informações a respeito do fundo. Se você se interessar por ele, eu aconselho que você abra o relatório lá onde fala dos CRIs e olhe com calma um por um dos CRIs para você entender melhor. É inquestionavelmente que a gestora é muito boa, que é um fundo seguro, que é um fundo com pontos muito positivos, mas já que é para correr risco em papel, eu prefiro ser agressivo. Eu prefiro ser um pouco mais conservador em tijolos do que ser conservador em papel, tá? Na minha opinião, mas você pode ter uma opinião diferente, você pode pensar diferente, você pode correr para segurança, não tem problema. Quanto à segurança, na minha humilde opinião, é um fundo muito seguro, mas para mim, performa muito pouco, tendo em vista, por exemplo, eu gosto muito do CVBI, CPTS, apesar de eu não ter CPTS, tá? Tem o próprio MGCR, que eu acho que é um excelente fundo aí, e Iridium, muitos outros fundos que são de baixo risco, na minha opinião, baixo mesmo, e performa muito melhor que esse ativo aqui, sabe? Tipo, já que você quer segurança, tem muitos outros ativos muito seguros aí. Então, prefiro não ter, na minha opinião. Contudo, o meu canal, quando eu faço um vídeo, isso não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Não é esse o ponto. Por favor, compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino, nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. Vamos chegar no meio do ano, até o final do ano? Conto com a ajuda de vocês. Torne-se membro, 10 centavinhos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês e faz muita diferença. Então, muito obrigado a todos os membros. Muito obrigado, Maurício, Luke, Carla. Muito obrigado de coração. Vocês não têm noção o quanto que isso ajuda. Tá aí, Guilherme PG, a minha impressão a respeito do fundo, por favor, não me interprete mal, não tô falando mal do fundo ou de quem investe no ativo, não é esse o ponto. É apenas algo que, pra mim, pro meu perfil, não me atrai. É isso que é interessante, pessoal. Algo que é bom pra mim pode não ser pra vocês, e algo que vocês gostam pode não ser bom pra mim. Essa é a beleza dos investimentos. E quem tá certo no final das contas? Ora, ninguém. Os dois tá ganhando dinheiro, tá todo mundo indo bem, pra mim, isso é o que interessa. Enfim, vamos à frente aí. Vou deixar passando mais alguns slides, mais alguns informativos a respeito desse fundo, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined.